Olá, sejam muito bem-vindos! Olá, gente. Muito bom dia, boa noite, boa tarde. Nós somos o podcast Bem-Viados, compostos por Clayton, Pedro, Lucas. E somos 3 amigos que falamos de coisas da vida, como é ser LGBT, com temas polêmicos, temas não tão polêmicos. Por favor, assistam, escutem o episódio do Terceirão, por favor. É um episódio incrível. E é isso. O que a gente vai falar hoje, Pedro? A gente vai falar do negócio, da coisa, através... Uma coisa líquida, uma coisa que não é sólida, que a gente foi pela qual a gente se conheceu, que foi a tecnologia. A gente, por incrível que pareça, nunca falou como que a gente se conheceu aqui. O Lucas e o Clayton se conheceram primeiro, eles se conhecem há uns 10 anos, mais ou menos. E eles se conheceram pela internet. E eu e o Clayton a mesma coisa, por causa do bate-papo. A gente é velho assim mesmo. Enfim. Você viu a gente como bate-papo rendeu frutos? Rendeu casamento? Hoje bate-papo tá na Deep Web. Tá na Deep Web. Só tem gente estranha, né? Provavelmente. Não sei, nunca entrei, gente. Ah, é, Clayton? Não, mas provavelmente. Só tinha gente estranha na época. Hoje em dia, com tanto aplicativo, deve ser só os vai punheteiro. A gente já pegou o enterro do bate-papo imagina hoje em dia. Sim. Enfim, a gente quer discutir nesse episódio como que... Os prós e contras do avanço tecnológico. Não só isso do avanço tecnológico, porque o avanço tecnológico é muito abrangente, mas como interferiu nos relacionamentos. Uma coisa assim, muito Black Mirror. Muito Black Mirror. Mas é interessante também falar que a tecnologia ela tem esses dois lados, né? Que aproximou muitas pessoas e... Por outro lado, a gente meio que... Pelo menos eu às vezes tenho um pouco de raiva, de verdade. Tipo assim, a gente tá numa roda, todo mundo conversando, blá, blá, e aí tem gente que fica no celular. Não sei como pra vocês é isso. Você faz isso. Eu faço eu faço isso. Não, gente, mas aquela conversa, tipo assim... Não, eu tô zoando, mas eu entendo. Eu entendo. Às vezes eu vou sair pra almoçar com o pessoal do meu trabalho, todo mundo no celular, e aí você fica, tipo... Queria conversar sobre qualquer assunto. E aí a pessoa tá, tipo, longe. E ela tá perto, mas ela tá longe. Sim, é horrível isso, né? É que, do meu ponto de vista mais Você antissocial, que seja assim. Eu prefiro ficar mexendo no celular do que preenchendo o protocolo, sabe? Você tem que conversar. Eu tenho que conversar com uma pessoa que eu não tenho muito assunto. Não, mas a questão é que, tipo, se a gente tá saindo pra almoçar com a pessoa, a gente quer conversar, quer falar sobre assuntos qualquer, né? Tipo, nossa. É nessa situação, isso, na situação de socializar. De que você quer socializar. Não que você socializa por obrigação. Aí isso é realmente... Porque isso é salva-vida. Quando você não quer socializar, você pega seu celular e pronto. Exatamente. Fone de ouvido. É porque, como eu sou antissocial, eu vejo esse avanço da tecnologia nas relações de um jeito mais positivo. Então, eu vou ser meio do contra nesse episódio. Não, mas é bom, é positivo, inclusive, naquilo que a gente falou, até nos nossos antigos preconceitos, nossos antigos pensamentos, que a gente tinha uma noção de que a vida era daquele jeito, e aí, de repente, começou a chegar a internet, vídeos, e a informação ficou mais democrática, e a gente parou pra analisar vários comportamentos que a gente seguia como normal, e a gente parou e falou, opa, talvez não seja tão comum. Tanto que eu vivenciando a minha vida, criança. Tinha uma locadora que eu amava. Gente, pra quem não conhece locadora, era um local que você ia alugar VHS ou DVD. Beijo, Natanaelson. Beijo. Adorava. Só que aí não foi nessa, foi numa outra, na minha cidade, que era tipo assim, a top das tops. Era bem grande, aí era uma sorveteria. Gente, vocês lembram dessa época? Eu não sei se só sou eu, assim, que vivenciou isso. Acho que não. Tinha a locadora e era tipo assim, sorveteria, pizzaria, blá, blá, blá. Até hoje tem uma lá perto de casa, aqui perto de casa, na verdade, que é pizzaria e locadora. Amava esses lugares. Enfim, aí eu fui lá no lugar...
alugar. Foi eu e um amigo meu. E aí a mulher olhou pra gente e falou assim: vocês não têm conta aqui nesse lugar. Aí eu falei, não, eu tenho sim, sempre alugava, tal, tal, tal. E a mulher catou e falou assim, então se você tem... Qual que é o nome do seu pai? E aí pegou o DVD, tipo, tampou a tela do computador e não deixou eu ver. Aí eu falei assim, você tá duvidando que eu tenho conta aqui? Eu não tô entendendo. E eu tinha 10, 11 anos. Ali já tinha sido a minha primeira experiência com racismo. Só que eu só fui entender essas coisas depois que eu li, depois que eu fui pesquisar, depois que eu conversei. Isso não era muito falado antes. Vários comportamentos que a gente... sofria, não só com racismo, mas coisas, por exemplo, também, relacionamento abusivo, não somente também questão de amor, gente. E você porque não é ensinado a compartilhar essas informações com seus pais, com seus amigos, né? Era uma coisa tipo, eu passei por isso, tem que guardar em algum lugar dentro de mim e viver com isso. Não né? é uma coisa que é super discutida. Feminismo mesmo. Eu não vou falar de feminismo porque eu sou homem, né? Mas, assim, o que é ser feminista e tal. No senso comum que eu pensava que era o contrário de machismo. Sim. Tipo assim, era sempre as femi-rádio, a mulher né? que quer tipo, superar o homem, blá, 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 blá. Sempre muito extremo, que era a imagem que a gente que passava de boca em boca, de boca né? em boca. Não sei se é porque eu cresci numa casa que tinha a minha mãe e 2 irmãs, mas eu sempre tive uma visão positiva do feminismo. Mas a internet trouxe muito mais informação do que eu até hoje tinha. é discutido. As pessoas não entendem que feminismo não é o contrário de machismo, né? Sim. Então, o bom foi isso, assim, que com a tecnologia teve também esse compartilhamento de ideias, de informações que a gente não tinha antes. Que, assim, eu sou da época de ir na biblioteca fazer trabalho. Sim. Sabe? De pegar aquela folha de almaço e ir na biblioteca com seu grupo de amigos. Não, e a gente tinha uma referência bibliográfica de acordo com o professor passava, né? Não era uma coisa que a gente ia, tipo, pesquisar autores negros, por exemplo. Sim. E isso é muito bom, né? Uma coisa que... Você fazer esse estudo sozinho, assim, você ir atrás das coisas, eu acho maravilhoso. Eu acho bom e também tem o lado ruim. Que assim, você não tem uma base. Por exemplo, na escola você tem o seu professor e tal, ele vai falar, meio que te guiar, né? E na internet você tem milhares... Livre acesso. Tanto como uma informação que pode ser verdadeira ou não. Falsa também, né? Sim. Então a desconstrução, a gente chegou na conclusão de que a desconstrução veio junto com essa informação, né? Porque foi onde as pessoas tiveram espaço de unir grupos de pessoas que pensam igual e que pensam em coisas que é semelhante, tipo histórias semelhantes, de abusos, de preconceito. E até, tipo, a era quando estourou as receitas, por exemplo. Hoje você vê vídeo de tiazinha fazendo feijoada que tem 1 milhão de acessos. Sim. Por exemplo. Eu amo, eu esqueci o nome de uma. Mas eu acompanho uma no YouTube maravilhosa. Aprendi várias coisas com ela, é muito bom. Então, e aí você vê que, tipo, ajudou também as pessoas a terem desenvoltura pra falar. Exato, ajudou as pessoas a terem desenvoltura na vida. Porque assim, gente, super comum, sei lá, você jovem adulto, vai morar sozinho, às vezes você não sabe fazer muitas coisas. Você joga no YouTube até lavar roupa. Você sabe como pregar um prego na parede. Porque às vezes aprendeu muita coisa quando a gente foi morar junto por causa da internet. Sim, porque às vezes você não sabe o jeito certo de lavar uma roupa. O YouTube virou o Google, né? Você coloca lá pra aprender. Lembrando do terceirão, que você falou que você gostava daquele refratário, como que é o nome? Pirex. Você amava o Pirex, só que você não entendia porque a mamãezinha colocava um paninho embaixo. Sim. Ninguém nunca vai falar isso. Exatamente. Aí você foi e tal. Você levou informação pro público. Levou informação. Coloquem o pano de prato embaixo do Pirex sempre, gente. Senão vai quebrar, gente. Mas enfim, a tecnologia teve esse favorecimento. Eu acho que eu tive muito a ganhar também com a tecnologia, com a informação, com a internet. Foi muito... Gente, eu sou da época de internet de escada, que fazia aquele barulhinho. Eu lembro. Pra carregar uma foto Sim. do IG. Era o IG, eu acho que o discador que eu usava. Da minha tia, era telefônica. Era telefônica? Eu tive o do IG primeiro, e aí, tipo assim... Ele paralisava a linha telefônica, né? O tempo que você ficava usando... E aí você não podia usar o telefone. Eu sou dessa época, gente. Também. Aí o que acontecia? Meia-noite, depois da meia-noite, não pagava pulso. Tinha verdade. Essa história, que depois da meia-noite você podia acessar e não ia gastar tanto. Sim. E aí era a época que o povo ficava na internet. Gente... Ai, bons tempos, MSN. Ai, Gabi, só quem viveu sabe. Era ruim. Assim, eu não quero dar um de tiozão horrível, porque assim, gente, pra carregar uma foto, carregar alguma coisa, era décadas. Não, e disquete, né? Que você tinha que ficar carregando disquete pra lá e pra cá.
Não, e Polícia Federal, bata aqui em casa. Mas a gente que é cinéfilo e assistia uns filmes assim ilegalmente, que baixava. Era formato RMVB. Sim. Era horrível a qualidade. Tinha que assistir pelo Real Player. É. Sim. Ah, Real Play, eu lembro. Ai, horrível. Mas abafa, pessoal. Abafa. Pois é, mas era assim, era. Nossa, né? Se eu contar dessa época de internet, pré-internet, eu jogava jogo MMORPG, gente, quem aí lembra de Priston Tale? Eu era viciadíssimo. Sabe esse povo de agora de. Como que é o nome desse atual? LOL? Gente, Priston Tale antes era tipo o top dos tops e. Não era Tibia, como que é? Ragnarok. Meu, eu jogava muito. Um RPG, só que eu não lembro o nome, mas eu fiquei, tipo, vários meses viciado. Nossa, ai, era muito louco. A internet, e pra baixar música também. LimeWare. Sim. Quem lembra de LimeWare? Eu baixava música. E aí eu baixava, às vezes, o discografador. Demorava o dia inteiro. Aham. Pra baixar 3 E músicas. aí vinha com 10 vírus. E aí vinha com 10 vídeos, aí às vezes vinha o nome da música, era outra música. É. Você baixava, tipo assim, sei lá, Beyoncé. Não era a música da Beyoncé. Era um outro Não, e o artista. For Shared também. For Shared, nossa. Que aí também, pra você achar o nome das músicas, você tinha que escrever errado, né? Porque muitas vezes a pessoa colocava o nome errado lá. Pra não dar problema de De E nem só direito. por isso, às vezes a pessoa não sabe escrever também, né? Tipo, Também. Beyoncé, você achava Beyoncé, BY. É, e aí você baixava, você era doido, né? Por RBD, baixava muito RBD também no For Shared, Beyoncé, enfim. Hoje em dia a gente escuta no Spotify, é mais legalizado, pessoal. É aquilo, não. E assim, a gente passou por essa época de internet. É bom Aham. porque hoje em dia, por exemplo, a gente fala assim pra alguma pessoa que nós três amamos recomendar filmes, né? A gente Aham. fala, ai, fulano de tal, vai assistir. Tem no Netflix? É. Meu amor, como assim? Gente, existe um negócio chamado Torrent. Só pra quem tem internet boa, né? Que aí baixa rapidão, né? porque às Enfim, vezes não que a torrent- gente tenha. A gente Não, porque às vezes o torrent é meio pesadinho, né? Tipo 1 giga e blá blá blá. É. alguns. Mas enfim, aí a gente tem essas manhas, né? Essas manhas de ir atrás da informação. Sim. Porque quando a gente chegou era tudo mato. E é muito doido, assim, tipo, a gente vai lembrando da época da escola, e aí a gente lembra dos celulares, assim, que, tipo, começou o seu celular, só aquele jogo da cobrinha, que o máximo de interativo era isso. Tijolão. Aí depois, com o tempo, eles foram trazendo aqueles ringtones de Sim, música de artistas, famoso. É. Aí depois, mais pra frente, quando você ligava pra pessoa, tocava uma música pra ela. Quando você ligava pra pessoa, te liga, Cleiton, atende o celular, quem será? Ah, você conta aquele lá, né? Envia amor para não sei o quê. Era muito esses também. Era muito. E aí tinha, tipo, sorteio. Aí junto com isso, os programas de televisão também começaram a usar, né? A modernizar, né? Envia agora a palavra não sei o quê pra você concorrer a não sei o quê. Pá. E aí o formato dos celulares também foi mudando, né? Eu lembro que aí teve aquela época do MP4, MP3, Nossa, aí tinha o verdade. MP10, o Ai, MP Gabi. tudo, que era o MP que tinha tudo. Tinha tela, tinha o touch, que aí começou a era touch, Nossa, né? porque eu era, gente, da época do Discman. Então, assim, você tinha que Aham. andar, às vezes, com CDs na mochila. Nossa, o povo vai pensar que a gente é muito idosa. A gente não é tão idosa, não. Anos porque, 90. Anos 90, final de anos 90 pra cá, era isso. E aí a gente andava com CD. Eu lembro que quando eu vi um MP3, a Na primeira excursão vez... de escola, era o CDzão e o MP3. Era um CDzão. A primeira vez que eu MP3 vi não, um é MP3, eu fiquei assim, meu, que fantástico, que tecnologia. A gente coloca. Ele já vinha com o negocinho do USB assim, você conectava, você falava, Aham. meu, eu amava. Ai, eu via todo mundo na escola com MP3, aí eu falei, pai, eu quero. Aí meu pai me deu um de 128 megabytes, cabia tipo 20 músicas. E aí eu queria colocar 300. O povo da escola tinha 300 músicas no MP3. Eu não era privilegiado. Mentira, tinha gente que nem podia MP3 ter. tinha. E aí foi muito doido, foi muito rápido essa transição, né, de tecnologia. Foi. Porque um ano a gente Foi muito tava, rápido, a gente é tava verdade. com um teclado que era ABC, no outro ano a gente já tava com aquele Crare lá, não sei como é que fala, que são várias teclas. Sim. No outro a gente já tava, tipo, No fazendo coisas só pelo celular, pagando conta. Hoje em dia tá muito mais tecnológico, que você conecta a sua casa inteira no Sim, celular. tem aquele Google Home, né? É. Nossa. Começou lá atrás com a Apple, né? Que a Apple tinha os produtos da Foi a Apple. se eu não me engano, foi até Apple que foi TV. o
o iPod. iPod. Eu acho que começou com o iPod antes de Sim, MP3. a gente viu filmes que, tipo, a pessoa entra em casa, coloca o iPod na porta e aí começa a controlar a casa inteira. A casa inteira, tipo, em questão de som, iluminação e tal, né? E Mas aí foi agora muito tem rápido mesmo. É muito Foi rápido, muito foi acontecendo muito rápido. Foi muito rápido. Porque a Só gente... que, por outro lado, quando a gente era dos anos 2000, a gente achava que quando chegasse em 2020 ia ter carro voador. Vocês não pensaram isso? E a gente tá discutindo racismo ainda, essas E, questões tão... né? Então, às vezes avança. Óbvio que por conta do capitalismo avançou muito mais rápido a tecnologia, porque aí o consumo aumenta, E né? ficou mais democrático também, Ficou né? mais democrático, mas por outro lado, em questão social, as questões de discussão Mas é muito as louco. mesmas. continuam Mas as é muito mesmas, louco. né? Sabe que às vezes eu também fico impressionado? Eu não sei vocês, assim, porque a gente às vezes está tão inserido nessa cultura, nós mesmos fazemos parte disso que a gente não se toca. Mas às vezes, Não, total. por exemplo, quando meu celular descarrega, e aí eu tô pegando metrô e eu não tenho que fazer nada, às vezes. Aí eu olho, tá todo mundo no celular. É. Mas, gente, assim, todo mundo mesmo. Você vê um Eu livro, conto, no máximo. Esses dias eu contei, eu falei assim, eu vou contar quantas pessoas aqui estão olhando pro celular. E era tipo assim, quase o vagão inteiro. Eu falei, meu, como que a gente tá sendo sugado, né? E por todas as isso. idades, né? Todas as idades. senhorinhas Todas as estão idades. trabalhar vendo série. E isso é legal, né? Isso é Que, legal, isso é legal, porque, por exemplo, eu acho que o celular também modernizou isso. Porque quando era computador, ainda era uma coisa muito assim, as vós, principalmente, ai, meu neto, eu não sei mexer Não sei nisso, mexer, blá, 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 blá. é. E hoje, como é o celular, eu não sei se ficou mais prático, também intuitivo, que aí ficou mais fácil pra essas pessoas também. Sim. Pessoas mais velhas. Porque não é uma coisa mais de bicho, de 7 cabeças que não consegue mexer. Hoje em dia, você dá um celular pra uma Hoje em pessoa dia, mais velha, Minhas duas avós têm celular. elas sabem Sim. manejar E melhor. querendo ou não, é um jeito de você pedir ajuda, de você pedir socorro. Sim. Tem dispositivo dentro do celular que você alerta pessoas se você quiser, se você tiver. Nossa, se a Então, gente tipo, for- por um lado, assim, Tem- tem um lado positivo, que pode ter salvado milhões de vidas. Nossa, dá pra você colocar assim no celular, se você é alérgico. Porque assim, Sim. às vezes acontece um acidente e aí a pessoa não sabe o que vai acontecer. Tipo assim, você vai querer. Uma vez a minha sobrinha, ela quase morreu porque ela tava precisando de uma medicação lá, aí colocaram medicamento nela, ela tinha alergia. Só que às vezes nem ela mesma sabia, na verdade nem ela mesma sabia. E aí hoje em dia as pessoas conseguem colocar todas essas informações no celular. Então caso aconteça alguma merda, a pessoa pega o celular e da outra, Já já tá sabe os dados. tudo. É. Tipo sanguíneo, Mas eu tudo. acho que ao mesmo tempo, esse negócio de por esse lado de doença, as pessoas ficaram meio hipocondríacas, né? Paranoicas, Porque né? Sim. tudo elas acham que, ai meu Deus, tô sofrendo um derrame, mas às vezes é só tipo uma coceirinha. Tá com dor de cabeça, aí pesquisando no Google, sintomas de dor de cabeça. Aí Ai, aparece câncer. tumor no cérebro, a pessoa já acha Câncer. que já fica paranoica. Câncer. Tem esses lados, né? Negativo e positivo de tudo, né? Um outro exemplo que a gente pode trazer aqui pra nossa conversa é que as pessoas pensam de verdade, assim, é um pouco até inocente da pessoa pensar dessa forma. Que uma grande empresa, ela está preocupada realmente com a saúde mental dos usuários. No caso, o Instagram, que agora ele parou de notificar Likes. por conta de uma série de incidentes de ansiedade que estava acontecendo nos Estados Unidos, principalmente. As pessoas que ficando cada vez mais ansiosas, por conta do E depressão, like. não só, E né, depressão. E aí a gente traz isso não só pro Insta, também pro aplicativos de relacionamento, no caso Tinder, que as pessoas elas estão ali também por uma questão às vezes de ansiedade, mas pra validar um ego. Porque sim. as pessoas dão match e aí não se conversam. O que a gente tava discutindo aqui é que, tipo, o Tinder foi feito pra aproximar pessoas e encontrar coisas em comum, e aí você aceita, né? Ou não, e aí se a pessoa te aceitar, você Pode conversar. Você com pode ela. conversar, abre uma conversa, né? E aí a gente viu que, tipo, a maioria das pessoas que a gente conversa, que usa Tinder, dão match com várias pessoas e aí reclama da mesma coisa. Que aí a pessoa vai conversar com a pessoa não responde, ou ela mesma não responde às pessoas que ela dá match. Então, tipo, acaba sendo um aplicativo pra você inflar seu ego, né? Sim. E E não pra validar você. aquilo ali. Ai, E não pra puta, você a se pessoa me relacionar aceitou. realmente, né? Não é um Nossa. aplicativo de relacionamento, é um aplicativo de status. De status. Querendo ou não, o Instagram também não é pra você compartilhar. O que é compartilhar a sua vida com seus seguidores? Porque ninguém compartilha a vida de verdade. Exatamente. Quase ninguém ali coloca, é aquela famosa história. Oi, tudo bem? Tudo. Raramente a pessoa fala, oi, tudo bem? Não tá tudo bem, a minha vida tá meio zoada. Porque aí você acaba se passando por chato do rolê, tipo, eu não vou colocar
essa Ai, minha. você não pode. Exatamente. Vou colocar, tipo, isso. Ai, nossa, a minha vida tá tão ruim, eu vou jogar isso pra cima da pessoa. Você já Porque fica até meio tem assim. um povo que reclama no Facebook. É e mais que- no Twitter. E aí você fica tipo, nossa, pra que a pessoa fica Posta reclamando? isso, Ai, sim. nossa, a pessoa não posta nada de bom Sim, e tal. na rede social, É. o intuito não é você meio que compartilhar as coisas da sua vida. Sim. A vida não é 100% bela, né? Sim. E acaba. Eu acho que isso do like também foi interessante. Eu achei É, interessante eu pra acho. caramba. Porque acaba com aquele comparativo também, sabe? Não, e eu tava falando pro Cleiton também que eu acho que o Facebook deveria entrar nessa. Principalmente com esse negócio de reação. Porque, por exemplo, eu deixei de seguir um monte de página jornalística porque quando você vê conquista de minoria, declaração Ou de coloca reação minoria, com raiva. coloca raiva ou Ou haha. E aí, tipo, ou tão com raiva de uma conquista nossa, ou uma fala, ou tão Debochando. debochando. E aí aquilo me fazia muito mal, me deixava muito. Me sentindo inválido, né? Então eu acho que é uma coisa que deve se estender mesmo. Que deve ser uma. Tipo, as coisas serem vistas, não reagidas. A interação é comentário mesmo, não. É o que vai, talvez, é o que eu acho que pode acontecer com o Instagram, né, agora. Que, tipo, você vai ter a experiência, você vai postar talvez uma foto pra ser visto e não pra ser E não reagido, pra não ser reagido. pra ter 300 mil likes. Você vai querer. Pode dar certo, né? Eu não sei o que vai ser daqui pra frente com isso. Sim. As E- pessoas talvez se sintam mais livres pra postar as coisas sem medo de flopar, né? Sei lá. Sim. E a outra questão que eu queria trazer é o que os almoços de família viraram os grupos de WhatsApp, né? De família, né? Porque eu lembro que quem não tretou em grupo de família do WhatsApp, né? Porque quem não tretou não sabe o que é ter grupo de família no Vocês WhatsApp. não podem conversar comigo se vocês não tretarem. É, gente, tire desse episódio agora. Porque assim, tipo, antes você só sabia que seu tio era escroto, que alguém da sua família era escroto, quando você se reunia, e aí eles te viam, e aí ele soltava aquelas piadinhas, e aí, como é que vai as namorada? Ai, como você engordou, ai, como você emagreceu, ai, como você tá feio, como você tá bonito, enfim. E hoje em dia não. Hoje em dia é tudo muito mais próximo, né? Querendo ou não. Seus tios sabem da sua vida, sua avó sabe da sua vida. E aí você fica, querendo ou não, traz uma proximidade ruim. Eu acho que é por isso que gera tanta treta, né? Tanto Porque conflito. os parentes que só te viam antes e só escutavam boca a boca Eles da sua podem vida. estar presentes 24 Ver horas a se sua eles vida. quiserem. Exatamente. Então, eu acho que tem essa proximidade de trazer família. Igual tem gente. A minha sogra fica aqui em casa às vezes. E aí ela fica falando que a tia dela de Roraima pergunta da gente. A prima dela de Tipo, não sei gente. da onde. E eu nem conheço. E a gente nem sabe quem é. E aí. Se eu não conheço, imagina você, né? Que é da sua família, né? Sim. E aí você fica, tipo, querendo ou não, aproximou, né? Porque a pessoa lá do outro estado sabe da sua vida. Mas não querendo dizer que não seja negativo, Sim. né? Porque acabou sendo esse negócio de você cuidar, né? A questão de vizinhos aumentou pra globalmente, né? Sim. Porque antes você cuidava da vida do seu vizinho do lado. Agora você sabe o que o seu vizinho faz, o vizinho do vizinho faz e por aí vai. Sabe uma coisa interessante também que eu gostaria de trazer? É. Aquilo que a gente tava falando sobre a rede social, ela meio que ser uma parte da sua vida, né? Aham. Real. Até onde você ali é você mesmo. Ou o que você quer Ou a que imagem você- que você quer que a pessoa tenha de você. Isso. Aí me veio uma outra coisa. A cultura do cancelamento. Porque, por exemplo, as pessoas, elas têm direito de mudar. Óbvio, pensamento. Você pensava... Eu em 2011, 2012, eu era uma pessoa totalmente... As lembranças do Nossa, Facebook meu veio pra Deus. esfregar na nossa cara quanto Sabe? escroto a gente era. Eu era uma pessoa homofóbica, mesmo sendo gay. Talvez eu já devo ter reproduzido várias coisas racistas. Enfim, é um aprendizado diário que você tem que fazer e se questionar sempre. Tipo, meu, é legal isso que eu tô fazendo? Não é questão de ser chato, gente. É questão da gente ser, sei lá, mais consciente. E aí me vem a questão. A pessoa, sei lá, em 2012 falou uma merda. E aí a galera, hoje em dia da internet, achou um tweet da pessoa antiga. Ela não tem o direito de mostrar que mudou? Porque aí eu tenho duas questões. Tem pessoas que eu acho que sim, tem esse... Óbvio, todo mundo tem direito de mudar. E aí, não sei se é nossa responsabilidade tacar mais pedra. E aí tem pessoas que, de verdade, demonstram que não mudou merda nenhuma. Sim. Carlinhos Mais tá aí pra né, questão.
O Nego do Borel também é a mesma coisa. Tipo, ele sempre fica, eu vou mudar, vou mudar. Aí vem uma. Não muda. E não- Eu acho que você tem que ver o histórico, né? Não é só ver um tweet da pessoa de 2012. Você tem que ver o que ela fez durante esse processo. Porque a maioria dessas pessoas, tipo, aquele youtuber, eu não vou lembrar o nome, mas tem um youtuber que é mega famoso e ele foi racista com um jogador de futebol, eu acho. Alguma coisa assim. Que falou que ele era macaco, que ele corria demais. Nossa, Era esses alguma dias, era alguma esses dias eu polêmica, peguei um assim. Uber que o Uber comentou sobre isso. Era alguma Eu não polêmica lembro assim. quem era. E aí, ele fez esse tweet atual, sendo preconceituoso, e aí depois acharam outros tweets muito Dele- mais preconceituosos, e não só de raça. Gays Então é uma coisa e dele. mulher. Então você tem que ver que se, tipo, essa pessoa continuou reproduzindo isso pela vida dela toda, ou se só foi só um ponto. Porque às vezes a gente reproduz por embalo, por like, por sei lá. Não porque realmente a gente concorda com aquilo, a gente, né, reproduz aquilo na nossa vida. Então tem que ver isso, se é um tweet só, ou dois, enfim, que aí a pessoa fez, foi mal interpretada, ou foi cagada mesmo. Ou se a pessoa realmente só posta coisa preconceituosa. E aí né? que entra a questão que a gente falou sobre a tecnologia trazer novos tipos de pensamento. Porque às vezes as pessoas viviam nessa merda tão no automático, fazendo todas essas coisas, que elas não paravam pra analisar se isso realmente era, tipo, é legal isso que eu tô fazendo ou não. Igual, tipo, o povo do 1-2 mesmo. Que eles estão trazendo agora umas pautas Mais mais raciais e tal. E eles estão tendo consciência de, tipo, nós somos privilegiados aqui. 1-2, Sim. pra quem não conhece, é um canal canábico, gente. E eles agora estão, tipo, trazendo as pessoas negras, LGBTs. E eles estão se questionando sobre isso. Eu acho mega interessante A eles fazerem própria esse Jujutsu, questionamento. né? Que ela, tipo, começou falando sobre a vida dela, sobre assuntos femininos e tal, como que era ser mulher, coletor menstrual, enfim. E aí, quando ela viu, ela se viu uma feminista, né? Mas ela não viu. Exato, ela é verdade. Ela não usava sabia o que era bandeira, aquilo, né? É. Eu já vi umas entrevistas dela, assim. E aí, então, às vezes você não sabe o que você defende, e aí você descobre pela internet, né? De tipo, mano, será que o que eu tô fazendo não é uma militância, querendo ou não? Não tô defendendo um lado, né? Porque eu percebo que tem muita gente que não quer se complicar. Quando vem com aquele discurso de eu não levanto bandeira nenhuma, é válido, a pessoa não precisa, né? Porque é aquilo, a pessoa já não escolher, já é uma escolha. É, exatamente. Mas tem que ver o que vem carregado disso, né? Eu não quero ficar de nenhum lado porque eu sou complacente do que as coisas erradas estão acontecendo, ou eu não quero me envolver pra não sobrar pra mim. Porque eu lembro que eu tinha uma amiga que ela falou, né? Tipo, eu vejo que as feministas ficam comprando briga o tempo inteiro, eu só quero ter paz. Eu não quero ficar arranjando confusão, debatendo com todo mundo. E aí você fica pensando, tipo, mas pra você conseguir ter essa Ter opinião paz. de não querer, é porque alguém e ela lá atrás. realmente tem paz sofrendo as opressões que É, ela exatamente. sofre. Mas que- é aquilo, será que ela não tá, às vezes, tão alienada que ela Então, não é vê essa- não vê as coisas que às vezes as pessoas falam assim, mas eu não sofro nada. Será que você não sofre Exatamente. nada ou você não tem a consciência de que você não sofre nada? Então, é exatamente, foi o que a gente passou, né? Quando se reconhece negro. Porque pra gente, se a gente é ensinado que negro tem que ser inferior, então a gente gente vai, se acostuma vai se com colocar aquele nesse local papel ali. de inferior. E é comum, a gente vai reproduzir o que é comum, né? Uma empregada negra, legal, Normal. nada me interfere, né? Então, a partir do momento que você reflete sobre isso. Por que só empregadas negras? Exatamente. Por que a maioria das pessoas presas no Brasil são negras? Por que a gente segura a bolsa quando vê uma pessoa negra na rua? Sim. São essas questões que tidas como normalizadas, né? Esses dias eu vi um negócio péssimo. Um jornalista, acho que é da afiliada da SBT, não sei se vocês viram isso. E aí ele falou assim, tava fazendo um link ao vivo com o repórter, e o repórter chegou e falou o nome do homem, Montenegro, era uma coisa assim. Aí o jornalista foi fazer uma piadinha, que foi tipo assim, a gente já tá vendo da onde que é errado, porque se chama Montenegro, se fosse Monte Branco, não faria um negócio desse. Aí o jornalista só falou assim, o que tava no outro link, esse falou assim, mãe do céu, ele só falou isso. E ele se demitiu. O jornalista não que falou merda, o que falou merda continua lá. Como a gente tá acostumado, né? Pessoas racistas e fazem o que quiser nesse Brasil. Sim. E continuam Não, E teve aquele- sofrendo dá nada. pra puxar isso, que a TV ela é
um meio antiquado, né? Ele não é tão democrático quanto a internet. E aí você vê que, tipo, tem uma voz só na TV. E se isso fosse falado na internet, ia ser de outra forma, porque é democratizado. Ia ter muito mais discussão sobre essa pessoa que falou isso. O exemplo é a Fátima Bernardes, né? Porque num programa que ela fazia, que era o Jornal Nacional, ela tinha que seguir uma fórmula, seguir aquela coisa de sou séria, sou conservador. A gente imaginava que ela era super conservadora e tal. Não que ela talvez não seja, né? Mas aí ela vai e faz um programa que é de debate racismo, debate feminismo, debate outras questões. Todas as manhãs é um tapão. O namorado dela também ele é deputado, né? Eu acho que é. Ele é um deputado, um político super que leva essas pautas, né? De minorias e causas sociais. Sim, então, tipo, às vezes nem é culpa da pessoa que tá trabalhando, né? É que ela tem que seguir aquilo, né? E aí ela acaba virando imagem do conservadorismo, né? Porque quando ela se separou foi um boom, e aí a gente achando que era o casal perfeito, que era a família tradicional brasileira, e não, né? Vai saber o que aconteceu, mas enfim. E outra coisa que a gente anotou aqui pra falar é algumas coisas ruins ruins que a tecnologia trouxe, que foi o flerte usado para autoafirmação, que hoje em dia as pessoas estão flertando. Cai naquela mesma coisa do Tinder, né? Que é mais pra o seu ego do que pra se relacionar mesmo. Sim, tipo, olha como eu conquistei, olha a pessoa que eu conquistei. Outra coisa que a gente parou pra tava refletindo aqui são como a tecnologia ajuda a gente em tantas outras coisas, que aí a gente deixa de fazer algumas coisas por conta da tecnologia, tipo, escrever. Eu não consigo escrever com letra de mão bonito e legível, né? Eu escrevo tudo torto, tudo, ai meu Deus, sei que lá. E não só a questão de tecnologia celular. Sabe que nessa questão também que me veio, que a gente fica muito dependente da tecnologia, mesmo a gente sabendo fazer as coisas. Sim, então, por exemplo, essa questão que eu queria entrar. A gente, por exemplo, fazer um bolo. Exatamente. A gente sabe como que é, mas a gente fica naquela insegurança, tipo, eu vou dar uma conferidinha aqui rapidinho, só pra ver se tô fazendo certo. Eu não faço receita sem consultar. Não, nem só por isso. Eu queria entrar na questão de eletrodoméstico também. Porque, tipo, às vezes você tem um negócio que rala sozinho. Você, em vez de você pegar um negócio que é tipo meia cenoura, em vez de você pegar um negócio, você vai pegar um triturador pra fazer um negócio mais rápido. Deus me livre, é mais louça pra lavar. Não, eu tô falando pessoas que têm aqueles mini triturador, não sei o quê. Aí tem negócio de descascar a fruta automaticamente. Igual falaram num vídeo que eu assisti, que tem negócio de pinhão, que ele tira a casca do pinhão. De abacaxi também, né? Que já tira o abacaxi direto. Eu vi esse do abacaxi, maravilhoso. Mas nesse caso eu não critico, porque um abacaxi é difícil. Eu vi esse no mercado, tinha um desse no mercado. Tipo uma máquina do abacaxi, assim, que você colocava lá e saía. E aí o avanço da tecnologia, estão falando que, tipo, porque antes as presas humanas eram muito maiores, né, do dente. Não, é porque antes as presas das pessoas eram maiores. Porque a gente tinha um processo de mastigação diferente. Porque antes os alimentos não eram tão processados terceiro molar. quanto hoje em dia. Não era tão molinho. Então a gente usava as coisas pra rasgar, pra não sei o quê. É o terceiro molar, então, que hoje em dia as pessoas não nascem. E isso tem a ver com a tecnologia, porque aí alimentos muito mais processados do que antigamente. E aí a gente acaba. E aí tem uma teoria que fala que futuramente nossos dentes vão ser de outra forma, vão tomar outras formas. Eu tenho até uma coisa pra falar, que a tecnologia não é só essas coisas eletrônicas, né? Que tem um filme muito cult, que é 2001, Uma Odisseia no Espaço, que uma das primeiras coisas que acontecem no filme é mostrar a pré-história, os macacos lá, na vida deles. E aí o macaco pega um osso pra matar, pra machucar outro macaco. E aí aquilo foi a primeira tecnologia, porque antes era só com a mão.
A ferramenta que você tinha era a mão pra competição, enfim. E aí ele pegou um osso e usou isso como um meio pra... Sim. E aí ele joga o osso e vira uma nave espacial. Corta pra nave espacial. Que foda! É bem foda. Nossa! É tipo o avanço tecnológico. Nossa, que foda! O celular é uma extensão, né? Da gente, É que a querendo gente ou não falou querendo. mais de tecnologia manual, que a gente convive, né? Mas se você for parar pra pensar, tudo é consequência da tecnologia hoje em dia. Né? Inclusive, relações. Sim. A forma que as pessoas lidam. É porque aí a gente vai falar dos dois lados, né? Tanto o lado bom e o lado ruim. Que hoje em dia, como a gente comentou, a gente se aproxima de pessoas que pensam igual a gente. Então a gente tem mais pessoas, mais tipos de pessoas pra gente querer se relacionar e tal. Você não fica refém de ter que, sei lá, putz, eu tenho que sair pra conhecer alguma pessoa. Eu tenho que ir pra balada pra conhecer alguma pessoa. Não, você consegue fazer isso da sua casa, conversando de boa. Porém, tem um lado ruim também, que as pessoas tratam as outras hoje mais descartável, né? Como uma forma mais descartável, não leva em consideração que é uma outra pessoa, talvez, que tem sentimentos ali. Sim. Então, a gente não sabe como que é, por exemplo, infelizmente, eu sou, quando eu não gosto muito, eu não falo mais com a pessoa. Uma questão, assim, social, né? De conhecer. E aí a gente não sabe como que a outra pessoa vai reagir com isso, né? Porque é uma forma de que, na verdade, é tão automático que você não liga, né? Tipo... A pessoa tem que lidar com aquilo sozinha. Você não liga se ela vai se sentir rejeitada, se vai ser um gatilho pra ela se sentir mal, enfim. Não tem uma responsabilidade afetiva. Exatamente. E relações até familiares, né? Porque às vezes você tá na mesma casa com a pessoa, você conversa pelo celular. Tipo, mãe, traz um negócio, faz alguma coisa, né? Mas entrando nessa questão de relação líquida, né? Você vê que hoje em dia, tipo, as pessoas já têm uma ficha de pré-requisitos. E se, tipo, eu quero que a pessoa seja loira, do olho verde, gosta de cinema, gosta não sei o quê. Se a pessoa já foge uma vírgula, você já descarta a pessoa, pula pra próxima. E a gente entrou numa conclusão de que isso é de, tipo... Como tem muitas pessoas com o mesmo perfil... A gente acaba descartando facilmente as pessoas. Porque se a gente não acha essa pessoa que tá me satisfazendo, teoricamente, com requisitos, eu posso achar muito facilmente outra pessoa. Eu posso baixar um aplicativo e colocar uma foto minha e a pessoa vir até mim, por exemplo. Então, não tem esse negócio de conquista, de você mostrar seu desenvolvimento, né? Você ter uma desenvoltura pra falar com a pessoa. É tipo, oi, tudo bem? Se a pessoa falar tudo e você, o que você tá fazendo? Ai, nossa, a pessoa não tem papo. Ai, nossa, eu não gosto. Ai, só fica nisso, a pessoa não tem o quê. Então, hoje em dia, as pessoas têm que ter muito mais desenvoltura tecnológica, de tipo, saber desenvolver um assunto, porque às vezes a pessoa não sabe digitar, né? Não é questão de saber clicar. Mas a pessoa não sabe expressar digitalmente. Porque tem muito disso, de tipo, a pessoa ser muito legal na internet, chato ao vivo, e muito legal pessoalmente. Isso é chato na internet. Porque, tipo, eu tenho amigas que a gente se encontra pouquíssimas vezes. E no WhatsApp a gente quase não conversa. A gente só quando tem alguma fofoca, alguma coisa, acontece alguma coisa. Só que quando a gente se encontra pessoalmente, é muito bom, é muito legal. Então, às vezes, a pessoa só não tem saco pra falar tem muita gente que tem no gente WhatsApp. teclando. Agora, pessoalmente, mano, e aí as pessoas estão se autodefinindo pelo internet, né? Tipo, essa pessoa não conversa muito. Ai, que chato essa pessoa. Só que não, às vezes ela é ocupada, às vezes ela tá fazendo faculdade, às vezes ela tá fazendo um milhão de coisa. Ou às vezes ela só não tá afim. Só não tá afim, exatamente, né? E aí é difícil a gente aceitar que a pessoa não tá te dando atenção, ou a pessoa não te respondeu. Tá online e não respondeu. Porque tem disso também, né? E tipo, eu tenho uma amiga, Nayade, já participou daqui, que ela é muito maravilhosa, assim, em questão de, tipo, saber deixar o celular de lado. Então, eu aprendi muito com ela essa questão de respeitar
a individualidade e o tempo da pessoa. Porque, tipo, às vezes, no começo a gente conversava muito, 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 muito. Aí, ela, no final de semana, eu sabia que ela não mexia muito no celular, então eu não puxava assunto. Mas às vezes a gente começava um assunto na quinta, aí a gente só voltava a falar na terça da outra semana. E aí, tipo, no começo eu ficava meio assim, nossa, que estranho. E aí depois eu fui entendendo e fui... Mano, acontece, e não estraga a amizade, a pessoa não deixa de te considerar. E é muito doido, né? Como a gente pressiona, às vezes, nossos amigos a não ter que responder na hora. Nossa, tá online e não tá respondendo. A vida da pessoa, ela pode responder, pode ter o desinteresse, né? Ou não. E falando sobre esses tipos de relações, né? Tem um escritor que ele chama Zygmunt Bauman, que ele fala sobre amor líquido. E tem a ver com a sociedade. É exatamente sobre isso que você acabou de falar. Sobre a sociedade de consumo. Porque hoje em dia, com esse mundo globalizado, com compra e tudo... Tipo assim, a tecnologia é tão democrática e toda hora uma coisa nova, e a gente comprando coisas, e o consumismo, e o mundo nessa loucura toda, a gente trata, às vezes, as pessoas como bens de consumo também. Então a gente tem tanta oferta de pessoas, tanto boy em Grindr, não sei o que, Tinder, é tanta coisa que aí tem um lado ruim, que eu vou falar um pouquinho, e o lado bom também que a gente vai desenvolver. Porque assim, o ruim é que às vezes você não dá oportunidade do diálogo. Então, por exemplo, a pessoa fugiu um pouquinho do seu critério. Gente, eu tô falando de coisinhas mínimas, tá? Não tô falando de uma relação abusiva, blá blá blá. Coisinhas mínimas. A pessoa já não concordou com alguma coisinha ali. Você já vai falar o quê? Ai, putz, não vale pra mim. Beijos. Próximo. E descarta. Às vezes, tudo que aquela relação precisava é de um diálogo, porque vocês chegariam num ponto. Exatamente. E não só relação amorosa, uma amizade. Por exemplo, isso. Se você não tivesse esse questionamento de parar e analisar, putz, a Nayade só me responde, não sei o quê. Você descarta, fala, ai, não quero essa amizade mais. Ai, que menina tóxica do caralho. Tchau. Tchau. E ia mandar embora, entendeu? E aí, só que aí tem essa questão de ser ruim nisso, porque as pessoas descartam muito facilmente. Só que, por outro lado, com essa tecnologia toda, com essa informação toda, a gente tem informação de que às vezes aquilo que você tá vivendo não é uma coisa legal, não é uma coisa que você tem que manter. E aí você descarta. E isso é maravilhoso. Tipo, você ter essa autonomia de saber o que é bom e ruim na sua vida, né? Então, e tem uma coisa que a gente tava discutindo aqui também, que a gente tava assistindo um vídeo que falava sobre o livro, O Amor Líquido, e também sobre a vida do Bauman. E aí, teve uma declaração dele que dá pra ver que ele era uma pessoa que acreditava muito no amor romântico. Não que a gente não acredite um pouco também. Acredita bastante. Mas ele falava que o amor de verdade era... poucas vezes, né? Era como a morte. Você só vive uma vez. Então, eu não acredito nisso. Eu acredito que dá pra você amar mais de uma vez. Verdadeiramente. Então, eu acho que... ele tinha essa visão muito romântica de que você tinha que se manter num relacionamento, que você... Isso é ruim pra caramba. Isso é ruim, porque... As nossas vozes... Quando as pessoas... Às vezes a gente é tipo, se eu perder meu marido, eu não vou ter outro. Então, tipo, isso acaba criando uma dependência emocional e afetiva e... enfim. E uma dependência sobre aquela pessoa. Porque, tipo, se eu perder aquela pessoa, eu não posso ter outra pessoa. Porque só existe um amor uma vez na vida, né? E isso eu acho que é uma forma ruim, né? Sim. Mas uma coisa que eu tava falando aqui também é que isso não invalida a teoria dele. Que nem o Freud. Tem coisas muito problemáticas nas teorias dele, mas ainda assim ele trouxe muitas coisas boas pra estudar a psicologia. Então, eu acho que ao mesmo tempo, a gente pode acreditar nesse negócio de amor líquido, mas tem que tomar cuidado. Por exemplo, eu vejo padrões que se repetiram entre o relacionamento dos meus avós paternos e o relacionamento da minha mãe e do meu pai. E aí a minha avó se manteve num relacionamento que não foi tão bom. Não, foi ruim. Eu vejo o relacionamento da minha avó com o meu avô como ruim. E aí a minha avó se manteve até o fim, até que a morte os separou. E a minha mãe e o meu pai teve esse mesmo tipo de relação. Então eu tô declarando que a relação do meu pai com a minha mãe não foi boa. E a minha mãe, ela acabou pulando fora. Você acha que foi por conta dela manter uma coisa que... Sim, porque a minha avó, ela
tinha mais esse negócio de amor romântico na cabeça. Ela só podia viver aquilo. Se ela saísse daquilo, ela não ia ter vida. E a minha mãe, não. Ainda que a minha mãe, ela tenha demorado, e até hoje em dia dá pra ver que talvez ela quisesse continuar no relacionamento com meu pai, ela se libertou mais do que a minha avó, porque foi mais discutido isso, sobre a liberdade que ela tinha pra sair desse relacionamento. Eu lembro que tinha um post no Facebook falando, né, que se sua avó e seu avô estão juntos até hoje, mas seu avô traiu né? a sua avó, ou, tipo, ela viveu servindo ele, não é uma relationship não é goals sinônimo lá. De relacionamento bem sucedido. Exatamente. E uma coisa que eu queria falar também é que eu sei que é meio hipócrita eu criticar o amor romântico quando eu vivo um, mas eu acho que o jeito como eu e o Clayton vemos o relacionamento é muito mais de uma troca, não de a gente depende inteiramente um do outro. Porque isso é ruim, você não pode só ver o seu relacionamento com a outra pessoa como a sua vida. É uma parte da sua vida. Nada na sua vida, né? Não é o seu trabalho que te define, não é o seu relacionamento que te define. Como diria aquela música lá do Maravilhosa. Você é seu próprio lar. Exatamente. É, tipo isso. Sim. Você é seu próprio lar. Nossa, que profundo. É muito doido, porque todos esses temas que a gente tem discutido, se você parar pra pensar, sempre leva para o próprio indivíduo, né? De tipo. É monja. É muito monja Muito monja Irrita coin. volante, né? Mas, tipo, sempre leva pra que, tipo, você só precisa de você, não necessariamente, mas pra você se encontrar e viver uma vida melhor, né? Todos esses assuntos que a gente tem falado, de solidão, de saída do armário e tal, é sempre você com você mesmo, né? Porque é muito difícil você... É muito legal você ver que outras pessoas estão se desenvolvendo e tentando melhorar como que elas são a partir do autoconhecimento, né? Porque você se conhecendo, que é o que a gente já rebateu aqui várias vezes, você consegue lidar com outros assuntos de melhores formas, né? Uhum. E pro que são esse de hoje, eu trouxe uma coisa mais relacionada ao amor líquido versus amor romântico, que é o melodrama da Lorde. E eu já digo de cara que eu sou apaixonado por esse álbum. Enfim, o que esse álbum conta é o começo e o final de um relacionamento. Começa com Greenlight, que já é mais o fim, mas aí depois parece que ela volta ao começo, não é muito linear. Que aí ela conta como ela tava conhecendo o cara, aí ela já entra pra paixão em The Louvre. Só que aí de The Louvre, quando ela tava apaixonada, trocando mensagens, ficando encucada com o jeito que o cara usava a pontuação. Quem nunca? Quem nunca? Você me respondeu seco. E aí ela já pula para o final do relacionamento, pra liability. E aí você vê como é doido. Que, assim, por mais que ela fale que ficou 2 anos nesse relacionamento, já pulou. E como foi líquido esse relacionamento. Também sobre esse relacionamento, amor líquido, na faixa seguinte, a Liability, que é a Hard Feelings / Loveless, né? E aí ela fala, nós somos a geração sem amor. Ela tá presa nesse negócio de amor romântico. E aí, a partir daí, você vê como ela começa a desconstruir isso. Que ela transforma esse processo de superação do relacionamento em autoconhecimento. Uhum. Rider in the Dark, ela começa a falar de coisas que ela começa a fazer sozinha. E aí ela começa a se conhecer e ver como ela é independente. Ela não precisa... Quando a gente tá numa relação, a gente às vezes vira, parece que um só, né? Sei lá, você esquece meio das coisas que você gostava. Não, você sabe, você gosta das coisas do casal. Tipo, o que nós gostamos. Mas o que eu gosto sozinho. Porque é difícil um momento de solidão, sozinho, nessa parte, que você fala, meu... Ai, tô sem a pessoa, não sei se é tão legal, assim. Sei lá, Sim, né? total, não. Não, eu que tô fazendo terapia agora, eu vejo que muita... E não é por maldade, né? Tipo, eu vou sugar a vida do Pedro, né? Ou, tipo, vice-versa. Mas que você acaba deixando suas vontades, ou alguma coisa que você quer fazer, ou algum momento seu, né? Tipo, não quero assistir esse filme.
E por que você não pode assistir aquele filme naquela hora? Porque você quer. Não, mas não tô entrando no questionamento. Mas é muito de, tipo, você volta sempre pra você, né? A situação de, tipo... E agora que eu tô fazendo terapia, tem esse negócio de autocuidado, do que você gosta. Eu acho que terapia é importante porque, tipo... meu psicólogo, ele pergunta sempre, tipo, como eu me sinto na situação. E você nunca, mesmo namorando e tendo amigos e tal, você nunca é sincero quando alguém te pergunta se você tá bem, né? Agora com um psicólogo você consegue falar, né? Tipo, não tô bem, por causa disso. Então, eu acho que é isso. Então, ela coloca isso na música, na parte dela se descobrindo, né? Sim, e só pra terminar sobre o álbum, você vê que nada é perfeito, né? Perfect Places. Então, por mais que ela tenha entrado nesse processo de autoconhecimento, eu acho que ela continua com o amor romântico na cabeça. Porque em Perfect Places tem uma parte que ela fala: toda noite eu vivo e morro, conheço alguém e levo pra casa, nós vamos nos beijar e tirar as roupas. É só mais uma noite sem graça. E aí ela... Que pesado! Nossa! Então ela também não tá feliz com esse negócio de descartar, de tratar as pessoas líquido. Como descartáveis. Nossa! Enfim. Arrasou! Nossa, esse foi dos melhores que são esse. Nossa, arrasou, verdade. Gostei. Gostei, parabéns. Parabéns, Lorde, parabéns, Pedro. Porque, não, esse álbum é maravilhoso mesmo. Sim. E agora vamos pra o POC Indica. Olá, meu nome é Cleiton. Eu vou indicar um filme que eu gosto muito, que chama Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Que fala um pouco, né? O filme não é sobre isso, é mais sobre a forma de que você encara uma relação. Mas tem a ver com a tecnologia e, como a gente falou de relação, também tem a ver. Que é do Jim Carrey e da Kate Winslet. Rose, que fez a que fez Titanic. E o filme fala de eles tiveram um relacionamento e de alguma forma que eles não retratam de pronto, eles terminaram e aí um quer terminar com o outro, né? Um quer esquecer o outro. E aí tem um experimento tecnológico novo e tal, que faz você esquecer o que você viveu com aquela pessoa. E aí o filme inteiro vai trazendo lembranças, e aí vai resgatando coisas do passado do Jim Carrey e tal, tipo... como que ele se via nas situações, aí tipo, ele com os pais, aí ele se via pequeno e os pais grandes, a mãe achando ele batendo punheta, vendo ele batendo punheta e tal. E é muito da hora, assim, tipo, ver a relação. Primeiro é da hora porque vê o Jim Carrey num papel mais dramático. E outra porque o desgaste da relação e de como a relação nem sempre é boa, né? Que a gente já falou isso no episódio do Bad Romance. E não é porque não foi boa que... Não é porque foi ruim, teve uma parte ruim, que não teve um significado, não teve uma importância. Então eu recomendo isso pra vocês, espero que vocês assistam. Então, gente, meu palco indica, eu vou indicar duas coisas, então. A primeira, todo mundo deve conhecer. Ou não. Black Mirror, que é uma série que fala, as primeiras temporadas principalmente, as últimas ela tem recebido bastante crítica, porque, enfim, parece que não tá trazendo tanto essa reflexão, assim, né? Que a reflexão de Black Mirror, pra mim, era tipo assim, não é uma coisa tão longe de acontecer e a gente consegue se relacionar com as coisas da atualidade. Eita porra. Não é o Bartô dessa vez. Gente. É um helicóptero. Enfim, e a gente consegue se relacionar com as coisas de Black Mirror na nossa atualidade. Então tem vários episódios que você fica tipo, puta que lá merda, mano, isso já tá acontecendo. Tem um episódio, acho que se eu não me engano é na terceira temporada, ou na quarta, da menina do like. Na quarta. Na quarta. E você fica, cara... Não, desculpa, é na terceira mesmo. Na terceira? Uhum. É um episódio que ela, pra conseguir, tipo, ser, assim...
bem vista, ela tem que ter uma determinada quantidade de likes, Mas assim, todo mundo, no né? aplicativo. Tipo, você vai fazer um serviço, aí a pessoa te Dá dá uma tantas recomendação. estrelas. Você vai no aeroporto, você consegue avaliar a pessoa em tudo. Isso. E aí no episódio é colocado de uma maneira muito extravasada, assim, tipo, over, que a pessoa, pra ela ter uma vida social boa, assim, bem vista, ela precisa ter, tipo, muito bem avaliação. É muito legal esse episódio, porém o que eu vou indicar é o São Junipero, que pra mim é um dos episódios mais maravilhosos de Black Mirror, porque ele junta todas essas coisas, e além de ser uma história muito boa. Então é uma história de romance, que, eu não sei até que ponto pode ser spoiler, mas enfim, é maravilhoso. É uma história de romance entre duas mulheres, envolvendo tecnologia. Gente, é maravilhoso. E aí, dentro do episódio tem, posso dizer que volta no tempo, assim, né? É viagem no tempo. Enfim, é muito interessante. Queria que essa tecnologia. Ai, gente. existisse. E no final é aquela coisa meio. Bem Black Mirror, que é angustiante, que você fica tipo assim. Putz, mano, é verdade isso? Isso que elas estão vivendo é real mesmo? Não Ou é me dentro senti da angustiado. cabeça? Eu acho que foi um dos finais mais felizes que teve durante a série não, toda. mas no sentido de, tipo assim, é real aquilo que ela tá vivendo, por mais que seja uma tecnologia, porque no final você vê aquela cena do lugar com as máquinas e aí você fica tipo. Mas é real? Essa relação é real delas ou não? É porque dentro da cabeça. Enfim, é maravilhoso. E a outra que eu ia indicar é Westworld, que é uma série da HBO que fala basicamente assim, pra resumir, é um parque de diversões onde existem robôs. E as pessoas muito ricas vão lá pra brincar com esses robôs. E Só que esses como que robôs são totalmente humanos. São assim, totalmente né? humanos, Tem todas as Eles características. sentem, Eles sentem, a pele, a tecnologia nessa série é tipo assim, tá tão Super foda avançado. que é a mesma coisa. Tipo assim, tem sangue, é robô que a pele é igual. É tipo como se fosse uma pessoa mesmo. Eles querem tanta realidade que tornaram Tornaram o o robô. E real aí as mesmo. pessoas que vão lá, elas não vão lá pra brincar igual se fosse Disney. Elas vão lá pra matar, vão lá pra estuprar esses robôs, vão lá pra fazer atrocidades. Eles criam narrativas de histórias. Eles criam né, narrativas. É tipo o GTA, sabe? Sim. Que a Samira joga. Que aí eles A viram Gata uma, Feroz. viram uma mentira, só que no caso eles são humanos, que são os anfitriões. Não é um computador, né? Não é um computador, né? Tipo, você vê como se fosse uma reação. Você mata a pessoa, é como se a pessoa estivesse morrendo de verdade. Então, Sim. é muito sádico, né? Sim. E aí, esses robôs são desse jeito, eles têm umas historinhas a serem seguidas, porém, acontece um fato lá que esses robôs eles começam a criar consciência de que eles são robôs. Consciência de classe. Exato. E aí começa a história meio que se desenrolar. E assim, eu tive uma teoria depois que é muito psicologia. Porque os robôs, eles começam a criar consciência, né? Que eles são robôs a partir de traumas. Então o trauma meio que ocasionou uma... Tipo, o que tá acontecendo aqui comigo? Quem sou eu? Aconteceu tipo uma... Como que é aquilo que as pessoas têm? Uma crise existencial. Os robôs meio que tiveram uma crise existencial porque eles morreram várias vezes e alguns começam a lembrar dessas mortes, que foram várias. Então, Porque aí, assim... só e pra horrorosas. contextualizar, E quando eles horrorosas. morrem, eles voltam para o laboratório os pra são ser reconstruído, aí vê se danificou alguma coisa na mente do robô. Volta pra narrativa que eles têm pra seguir todo Pra dia. seguir a vida. Olha que E- messiânicos E eles revivem. E aí eles acreditam que nós somos deuses. Alguns desses robôs, eles olham aquelas pessoas consertando eles e falam, nossa, isso é Deus. Então, gente, são várias questões dessa série que você fica, entra religião, entra a questão psicológica, é maravilhosa, indico super. Sim. Nossa, eu ia falar da terceira temporada, só que Ah, você pode não falar, assistiu nem a pode- segunda. Não é que eu assisti. ia dar um spoiler. Ah. Não. Mas depois eu tenho que falar pra você. Porque deram uma declaração. Aquela notícia que Falou que ia ser mais falou que ia ser menos complicado. Porque a segunda é uma loucura pra eu entender. Enfim. E eu tenho duas indicações também. A primeira é Wall-E, um filme da Pixar. Maravilhoso. E que eu sou apaixonado também pela Pixar. Tem problemáticas? Tem, eu ia falar isso. Que aí o Wall-E é um robozinho que ficou na Terra depois de uma crise ambiental. E ele é de uma classe inteira de robôs, né? Que a missão era limpar a Terra de lixo, enfim. E aí... eu não posso falar muito porque é legal quando você observa o que vai acontecendo no filme. Não espera o que vai acontecer lá na frente. Mas enfim, tem uma problemática gordofóbica no filme. Sério, gente? É. Não sabia. Já assisti, mas eu não vi com as Não, partes. porque isso dá pra falar.
que é que é tipo assim, como as pessoas estão. Que aí eles pegam uma nave e vão pro. Eu lembrei da questão que eles ficam sem andar e eles ficam engordando. Eles só ficam. Tudo na mão. É tudo facilitado. Eles não conversam, porque eles estão um do lado do outro e eles abrem um chatzinho pra conversar, sendo que estão do lado. Aí eles pedem comida, a comida vem pra cá e eles só esticam o braço. iFood. Sendo que assim. Com a era da tecnologia, o índice de obesidade não tá aumentando. Então, é assim, né? Tipo, de onde que eles tiraram essa pesquisa? E por que é ruim ser gordo, né? É porque é retratado de uma forma ruim. Aí, tanto que quando quebra a telinha, eles... né, já dando um spoiler, né? Mas óbvio que você espera que tudo vai dar certo no final, né? Mas aí, eles resolvem o problema, tipo... um cai da máquina que eles ficam... E aí eles começam a se ver e tem aquele contato manual, assim, de tipo... Nossa, pessoal, olha, né? você existe, Touch. olha como é tocar na pele e tal. Sendo que eles têm filhos. Como que eles fazem filhos se, né? Não pode ser retratado por um filme pra criança. É igual as plantas, eu acho. Mas enfim, eu acho problemático por conta disso. De tipo, esperar que porque aí leva a sociedade a pensar que todo gordo é preguiçoso e tem tudo na mão, né? Sendo que tem gente magra que come tanto quanto gordo. Enfim, entra nessa questão. Outro episódio falamos sobre gordofobia. E a outra indicação que eu tenho também é mais sobre... Hoje eu tô bem amor líquido versus amor romântico. Que é 500 Dias com Ela. E esse filme é sobre um homem e uma mulher que se conhecem. É tipo uma comédia romântica, só que com qualidade. E... Enfim... esse homem, ele é mais romântico. Ele tem uma visão mais romântica. E a mulher... Não que ela não tenha uma visão romântica... mas ela vê aquele relacionamento mais como uma diversão. Ela é mais desapegada. Né? Ela é mais desapegada. E, enfim, o homem, ele cria várias expectativas sobre o que aquele relacionamento pode ser. Eles ficam 500 dias juntos, por isso que é o nome do filme. E ela tá ali por diversão, deixa ele ficar criando expectativas. Só que, assim... As pessoas têm uma visão muito negativa sobre a Summer, que é a mulher. E eu acho que ela não tá errada, mas ela também não tá certa. E ele não tá errado, mas também não tá certo. Eu tô bem com esse pensamento. E, enfim. Às vezes eu considero ele um stalker, assim, que tipo, fica atrás da mulher, a mulher já falou que não quer. Mas às vezes eu também considero ela meio zoada, porque... Porque ela segura, ela estimula e vai. ela segura, talvez não segura. Questão de ego. Mas é muito que a gente vive, é muito. Sim, total. Às vezes eu vi uma coisa no Twitter que era assim, você um dia já foi o Tom e um dia você já foi a Summer na sua vida. Sim. Você já foi dessas pessoas em alguma relação. Sim. Enfim. É um filme pra você aprender a seguir em frente. Demos spoilers? Sim. Acho que não. Não, porque já é o nome do filme, 500 Dias com Ela. Quer dizer que não vão ficar juntos. Quer dizer que no dia 501 não vai estar junto, né? Gente, eu vou falar da spoiler, ela morre no final. Mentira. Enfim, pessoal. Acho que foi isso, né? Eu acho que foi isso. Agradecer também vocês que estão ouvindo a gente, porque é mais um fator da tecnologia que está aproximando. Sim. Podcast era uma coisa que já existia há um bom tempo, porém está se popularizando agora. Agradecer todo mundo que mandou mensagem pra gente, que às vezes a gente faz umas perguntinhas no Insta, vocês respondem. Então, tecnologia é isso, aproximou obrigado. a gente de vocês, que a Sim. gente talvez nunca conhecesse na vida. Sim, tem gente de, sei lá, gente, de outros gente que estados. ouve de outro país. De outro país. Tem vários países que escutam. Eu nunca pensei que eu ia ser ouvido por outro país. É bizarro, Pois né? e vocês escutam mais de 40 minutos esses viados falando, gente. Como assim? Como vocês conseguem? A gente não é insuportável. Mas enfim, é isso, gente. Muito obrigado por ouvir a gente. Continue seguindo, compartilhando os episódios. Escutem os anteriores, que é muito bom também. Muitos bons. E é isso. Um beijo, gente. Até o próximo. Um beijo, gente. Beijo.